O medo do engasgo, ele é uma das questões que eu mais recebo, nas famílias que eu atendo. O medo do engasgo e o medo do bebê não estar bem alimentado, né, ou seja, dele ingerir quantidades insuficientes para ele, eu acho que são as 2 maiores razões para a família não dar tanta autonomia para esse bebê. Esse é o primeiro ponto. E eu queria falar especificamente pelo medo do engasgo mesmo, gente. O engasgo ele é real, né? Ele pode existir com líquido. Então, por exemplo, quando o bebê vai tomar água ou o próprio leite, né, materno ou a fórmula. Ele pode existir com alimento pastoso e ele pode existir com alimento em pedaço também, tá? É claro que a nível de deglutição, né, aquela coisa do bebê engolir, é muito mais fácil ele engolir um alimento líquido e pastoso do que um alimento em pedaço, que vai exigir muito mais do padrão mastigatório, vai exigir de uma aprendizagem, de lateralização ali do alimento na língua, de um lado e para o outro e tal. Então, é claro que o alimento em pedaço ele exige um maior aprendizado, ele exige mais da refeição, né, do bebê. Mas é fato que o engasgo ele está presente em qualquer situação, tá? Fazer o BLW, né, ou até a participativa, onde a gente tem a oferta do alimento em pedaço para o bebê também, para ele poder ter mais autonomia e explorar, não é aumentar as chances desse bebê engasgar, tá? Porque ela existe para qualquer situação, certo? O que eu acho que você, né, a mãe aí que estiver assistindo, a família, o cuidador, precisa ter muito claro em mente, além dessa questão, é ter uma segurança, tá? Uma segurança para você ter tranquilidade durante a refeição. E como que você, né, tem essa segurança? Através de informação. Tudo que pra gente é diferente, é estranho, que a gente nunca vivenciou, é muito comum que a gente tenha medo, né? É muito comum que a gente tenha receio, que a gente tenha aquele sentimento de não querer passar pelaquilo, né, por aquilo. Mas se a gente se empodera de informações, se a gente lê, se a gente vê vídeo, então assiste vídeo de bebês tendo gags, por exemplo, né? Que o gag reflex é um mecanismo de proteção, ele não é um engasgo. Então, muita gente começa a oferecer a comidinha amassada ou em pedaço pro bebê, ele começa a ter os gags, que é muito comum, e já acha que o bebê tá engasgando muito, né? E aí acaba liquidificando aquela comida, deixando mais líquido para que esse bebê não tenha essa sensação, né? Então, eu sugiro que você vá atrás de ver vídeos, para você tirar essa angústia, né? De ver um bebê com aquela sensação de ânsia, que assista vídeos também sobre a manobra de desengasgo, como que faz. Faça no seu bebê, coloque ele no braço várias vezes, né? Durante a semana, enfim, no processo de estudo, de preparação mesmo para iniciar a introdução alimentar, é ideal que você já saiba fazer a manobra. Então, quando a gente tem tudo isso, todas essas informações, a gente sabe mais ou menos o que a gente vai encontrar aí pela frente, é muito comum que a gente se sinta mais segura, né? Não que não vai existir ansiedade nenhuma, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Vai ter sim, vai ter aquela ansiedade, vai ter aquele medo, porque a gente não quer que o nosso bebê passe por isso. Mas é importante a gente ter essas informações, tá? Então existe uma diferença, eu vou dizer mais sobre o gag reflex e sobre o engasgo, né? Existe uma diferença entre os dois. O gag reflex realmente ele é aquele mecanismo de defesa do organismo, é um reflexo de proteção para qualquer coisa que for entrar ali na boquinha do bebê. Não sei se você já reparou o seu bebê com a mãozinha muito na boca, às vezes enfia mais lá no fundo e de repente dá aquela ânsia. Aquele é um reflexo dele, tá? É um reflexo protetor. Então esse reflexo ele vem para trazer o alimento para frente, tanto a papinha quanto o alimento em pedaço. E é um mecanismo que o bebê sente que é seguro. Ele geralmente continua a comer ou continua a colocar aquele brinquedo dentro da boca, como se nada tivesse acontecido.
E a tendência é que o bebê vai posteriorizando esse reflexo, vai ficando mais lá no fundo, né? Nós adultos também temos esse reflexo, ele fica bem no fundo da garganta. Então a gente, então esse mecanismo ele é importante para todo mundo, tá? E é comum que o bebê ative muito ele no início. E já o engasgo, não. O engasgo é quando o reflexo muitas vezes não foi o suficiente para trazer esse alimento para frente. E aí o engasgo é realmente quando as vias aéreas são interrompidas, né? E o fluxo de ar ali fica comprometido. Então é muito comum que o bebê fique roxinho, que ele não expresse choro, ele não consiga demonstrar, até pelos movimentos do corpo ele fica mais imóvel, né? E é muito nítido que esse bebê está precisando de ajuda. E aí você precisa realizar a manobra de desengasgo. Tá, então essas são as principais diferenças. O gag reflex, geralmente ele dura 15 segundos, 10 segundos. Você não vai ficar lá contando, né? Nossa, deixa eu ver quanto tempo meu bebê tá aqui tentando se desengasgar, né? Tentando lidar com o alimento, vamos falar essa palavra. Mas se você observar que esse gag tá muito frequente, né? Ali ele tá ânsia, 2, 3, ele tá ali, pode ser um gag muito agressivo, onde pode necessitar de uma manobra, tá? E aí você vai observar o seu bebê mesmo, se ele ao mesmo tempo está conseguindo, né, ou tossir, enfim, você observa os sinais, se ele está conseguindo respirar. E é muito complicado, assim, a gente dar essas orientações, porque vai muito do momento que tá ali, né? E com o seu bebê, que tipo de alimento que está sendo oferecido. E quando o engasgo acontece, geralmente é quando alguma coisa foi feita errado. Em que sentido? Tinha uma casca de um alimento, que a gente sabe que as cascas, elas aumentam as chances do bebê engasgar. As sementes, alimentos cilíndricos, então a uva, se a gente não cortar no sentido longitudinal dela e cortar só que ao meio, ela vai continuar no formato cilíndrico, ela pode ocasionar um engasgo. Tomate cereja, ovo de codorna, alguns alimentos mais fibrosos, por exemplo, uma vagem que não foi bem cozida, ela ainda está muito firme, o quiabo, o próprio brócolis, se ele tiver muito duro. Então, existem sim algumas situações que a gente pode cuidar para que a gente não aumente as chances do bebê engasgar. Não que o engasgo não vai acontecer, tá? Então, aqui na minha página tem algumas orientações sobre o gag reflex, sobre engasgos, algumas dicas. E façam isso, vão atrás de informação, se empoderem para poder passar essa segurança para o seu bebê e vocês se sentirem seguras, lógico, e também se sentirem seguras em dar autonomia para ele durante a refeição, porque é importante. E isso eu observo muito, que a autonomia, a família segura um pouco com medo desse bebê não saber lidar com esse alimento, engasgar, e também essa questão das quantidades de alimentos ingeridos. Tá? Bom, então espero que vocês tenham ajudado, que tenha deixado um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais do olhar assim atento para essa situação. E fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Um beijo. 1 minuto.